Olá, eu me chamo Tony Carvalho do supercapaz.com.br e eu quero dar a você boas-vindas à aula Como acabar com a procrastinação e a falta de ação. Não é uma aula que eu vou te dar fórmulas prontas e dicas de autoajuda. Eu quero aumentar, na verdade, o seu nível de autoconsciência com dados estáveis e reais, retirados da vida e de fontes com mais de 10 mil anos de história do homem. Primeiramente, eu quero pedir que feche todas as janelas que possam estar abertas aí no seu computador, que feche os aplicativos de celular, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais que possa tirar sua atenção dessa aula. Você pode colocar, inclusive, no modo avião. Não esquece de colocar também no silencioso, caso você não queira colocar no modo avião, o seu celular, ok? Eu quero te ajudar, mas preciso antes que você dedique o máximo de unidades de atenção à tela e ao áudio desse vídeo. Um headphone pode te ajudar muito nisso. Agora eu quero te dizer que você precisa de uma solução que resolva de dentro para fora, que te põe em causa e responsabilidade sobre você mesmo. As respostas estão dentro de você e quando você menos esperar, elas vão começar a surgir. Para isso você precisa decidir se quer realmente melhorar a sua vida ou passar o restante dela como se estivesse retirando água de uma canoa furada porque te disseram que a melhor forma de utilizá-la seria usar uma cuia para retirar o excesso de água, ao invés de consertar o buraco. Eu decidi assumir a responsabilidade por você e explicar realmente o que acontece por dentro das suas emoções e qual é a saída conhecida para uma solução definitiva, estável. Hoje eu vou falar sobre a falta de ação, falta de coragem e a procrastinação, sobre a falta de energia também. O que significa deixar para depois, adiar e não fazer nada, ok? Pronto para começar? Vamos lá. Bem, então a gente começa a aula falando de ação, né? A falta de ação, a inatividade, a procrastinação. E procrastinação quer dizer deixar para depois, né? É não agir agora e empurrar para depois o que eu posso executar aqui e agora. Então, imagina que você tem sentido eventualmente falta de energia para agir, ou, sei lá, você acorda com muita dificuldade, levanta com dificuldade e chega atrasado no compromisso, ou simplesmente falta, ou remarca com muita frequência os compromissos. Então, se você está remarcando com muita frequência, significa que você está deixando para agir depois, né? Então, sente que, assim, seu corpo adoece, você adoece, assim, sem ter nem para quê. Uma gripe, uma febre, uma indisposição, tontura, enjoo, dor de cabeça, isso te impede de agir, ok? Isso é o que as pessoas chamam de autossabotagem, e é assim que a gente reconhece, eu consigo ver que a autossabotagem é minha própria mente cria uma forma de eu parar, ok? Então, você sente que às vezes você mesmo se freia, você deixa de colocar, por exemplo, você tem um programa, uma ação que você programou, uma tarefa, uma atividade que você programou para ser executado durante a semana, e aí quando chega o dia certo e o momento certo, você deixa para depois, ou remarca, ou simplesmente isso cai no limbo, ou seja, não é executado nunca. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje e vamos verificar como é que isso acontece, aonde fica registrado a fonte desse problema e o que é que a gente pode fazer para solucionar, ok? Então, basicamente, as consequências de você manter no lugar esse estado de procrastinação, de deixar para depois, é que as pessoas elas tendem a perder seus empregos e às vezes até durante as entrevistas, o próprio entrevistador, o empresário, essa pessoa percebe o comportamento de procrastinação ou de não assumir a responsabilidade de ação para o dia a dia. A pessoa percebe isso quando ela vai entrevistar. Então, muitos nem conseguem chegar a um emprego porque isso é percebido. E isso é um problema. Muita gente considera a procrastinação uma doença, tá? Eu não vejo dessa forma. Da forma como eu vejo é exatamente como eu vou falar, eu vou apresentar daqui a pouco, mas não é uma doença, tá? Então você pode ficar tranquilo
se há essa tendência em você em deixar as coisas sempre para depois, ou simplesmente nunca agir em cima de uma determinada área. Então, é aí com esse tipo de condição de inatividade, de inação, de paralisação, que milhões de negócios são desfeitos todos os dias. Acontecem pessoas que desfazem porque não aguenta mais a inatividade, ou simplesmente a inação ela faz com que a coisa não se sustente. O mais interessante é que trilhões e trilhões de negócios deixam de existir por falta de ação. Imagina que eu vou olhar para o meu passado, quando eu tinha uma condição de procrastinação muito elevada, então, ah, quantas ideias eu não tive e que nunca saíram do papel. Então, vinha aquele fogo de palha, aquela vontade de fazer acontecer e tal, mas na hora de colocar em ação, parava no meio do caminho. Então, ah, muitos nem chegam a existir, ou seja, nem existe referência sobre eles, porque eles simplesmente não houve nem o início, o start para isso acontecer. Agora que muitos, mas milhares e milhares e milhões, todas as horas, a todo momento, de profissionais executivos, pessoas deixam de ganhar mais porque não conseguem agir, colocar em ação, em prática, em execução, ok? Então, isso não é muito tangível, você não consegue perceber com tanta clareza o tamanho da perda, porque simplesmente você não vê o prejuízo. Ele nem existiu, ele nem começou. Por quê? Porque não houve uma ação para concretizá-lo. Então, se você observar bem, as pessoas que estão sempre agindo, na verdade você percebe que elas são pessoas muito ocupadas e que recebem grandes demandas. Então, é assim que você percebe, a pessoa está recebendo grande demanda e é muito ocupado, é simplesmente porque elas agem. Não há nenhum mistério, não há nenhum segredo, ou, sei lá, uma fórmula secreta para isso, tá? É ação e ação coordenada, claro. Então, não custa caro você tomar ação. É muito mais caro você não agir ou simplesmente deixar para depois. Não é uma opção econômica. Definitivamente é uma opção muito cara você ficar parado, é uma opção muito cara você deixar para depois, e por mais que seja confortável e tá aquele dia de preguiça, ou tá sentindo medo de falar lá na frente no palco, ou sentindo receio de falar com seu chefe e fica deixando para depois, ou sei lá, o receio de abordar um cliente por telefone, é muito mais caro ficar parado, é muito mais impactante você permanecer parado ou deixando para depois, ou agindo levemente, assim como se fosse em parcelas, ok? Isso é não confronto. Bom, eu quero apresentar para você as duas partes da sua mente. Então, nós temos essas duas partes, e a primeira e a mais importante é a analítica, e essa é definitivamente você, sou eu. Então, a mente que você está usando para compreender, tentar compreender, buscar analisar o que eu estou falando, é a mente analítica. É com ela que você captura as percepções do que está ao seu redor, incluindo audição, olfato, o tato, o paladar, etc., para que você compare com um banco de dados que você tem dentro da sua mente e verifique se isso é interessante, se isso é verdadeiro. É a mente analítica. Só que existe uma outra parte da mente, que é a mente reativa, ela tá espalhada ao longo do corpo, localizada nas células, e ela é especializada em gravar do física e do emocional de toda sua vida. Então, ela é especializada em gravar do física e emocional de toda uma vida que você experimentou, ok? O problema da mente reativa é que ela, como ela grava comandos, sensações desagradáveis, momentos ruins, ela tende a vir à tona no futuro, ou seja, aqui no presente, criando inibições e compulsões. Então, a mente reativa, a gente chama reativa porque ela reage de forma automática. E ela não está pedindo licença, não é uma coisa que você está desejando. Então, por exemplo, você está muito triste. Então, imagina que você não está desejando estar triste. Você gostaria que essa tristeza fosse para o espaço, mas não consegue tirar isso. Então, você não está consentindo isso. Você está com muita raiva
e depois da raiva, quando a raiva passa, que você brigou, estourou o celular na parede, ou simplesmente gritou com o filho, a filha ou um funcionário, de repente, quando você acalma, você diz: o que é que eu fiz? Né? Por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu não consigo simplesmente me controlar? Bom, isso é a mente reativa em ação e a gente vai ver por que que ela faz isso e como é que ela funciona. Bom, a, a característica da mente reativa em relação à paralisação, ela sabe quando você tem algo importante para fazer no fim de semana, ou à noite, ou durante o dia, e aí ela faz: bom, pare agora, você não tem que fazer isso agora, deixa para depois. Ah, vai relaxar, vai, vai viajar, vai fazer uma viagem, você está merecendo relaxar. Sei lá, você tem uma coisa importante, um projeto para entregar dentro de um prazo, e esse prazo está estourando, e você tem somente o fim de semana para fazer. É o seu compromisso, ok? E aí você de repente faz: vai ter, sei lá, uma festa de São João, ou vai ter uma festa de, sei lá, vai ter um grupo de carnaval, e eu não perco isso por nada. Depois eu vejo, depois eu vejo. Bom, quando passa esse bem-estar da festa, esse bem-estar da bebedeira, esse bem-estar do sítio que você foi, não importa, aí é que vem a mente analítica entrar em ação, e aí é onde você se sente mal, porque você começa a pensar de verdade, raciocinar, estando ali de verdade. A mente reativa não é você, mas ela cria preguiça, mas ela faz com que você deixe para depois, ela faz com que você sinta medo, você se sinta paralisado, você fique inerte, sem ação, ok? Bom, o problema da mente reativa é que, como é que ele é composto? Como é a anatomia dessa coisa? A mente reativa é formada de circuitos reativos. São períodos, são fases da sua vida, momentos bem exatos, pequenos, outros maiores, onde se grava a, toda a percepção que está no ambiente, na hora que você está sentindo, você está levando uma pancada, ou que você está sentindo, está se sentindo doente, que você está muito esmorecida, muito esmorecido, adoeceu, pegou uma doença mais intensa, uma febre muito forte, uma gripe mais violenta, aquelas doenças de infância, papeira, cachumba, catapora, etc, etc, uma cirurgia, e também grava momentos de intensa dor emocional. Então, o momento que a gente perde um ente querido, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, o momento que uma pessoa deixa a gente, uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, que está ali, um esposo, namorado, namorada, está indo embora, não está dando certo e decidiu ir embora, ou a gente mesmo decidiu, mas são momentos muito densos, muito pesados, e eles são gravados como verdadeiros circuitos na mente reativa. É um momento que é gravado e fica ali disponível para que no futuro seja utilizado contra você, ok? Então todos os fracassos e perdas da vida estão gravados dentro desses circuitos reativos, ok? Eles contêm comandos que impedem de você agir, de você não confrontar, de você ficar com raiva, de você deixar para depois, de você não ter tolerância. É aí onde está a fonte da incompreensão, é aí onde está a fonte do não entendimento e da aberração da mente humana, ok? Bom, mas tom emocional é a emoção, né? A tom emocional é, por exemplo, alegria, é um tom emocional. Existe uma tabela que está toda mapeada já com o tom, de acordo com o tom, você está mais para cima, mais para baixo. Então, tom emocional é alegria, é entusiasmo, é raiva, é pesar, é tristeza, é apatia, ok? Então, qual é o tom emocional que paralisa você? Vamos dar uma olhada em alguns. Eu juro que me esforcei para enxugar, porque a tabela é grande, existem muitos detalhes nessa tabela, existem várias emoções experimentáveis. Então, acima de 2.0 são os tons, se concentram os tons melhores que você pode experimentar, ok? São os tons que te fazem bem, são tons de sobrevivência, que te fazem sobreviver melhor. Então, a gente tem aí o entusiasmo em 4.0, a alegria em 3.5. Então, você vai descendo a escala, e aí você chega no monotonia, o 2.4. O meio da escala é 2.0.
Os tons que podem frear você, ou paralisar, ou conduzir você para um lado errado, estão normalmente abaixo, incluindo o antagonismo, para baixo. Antagonismo é aquela emoção que você está, ou alguém está contrário a uma ideia de outra pessoa. Ah, para que isso? Lá vem fulano com essa ideia nova. De novo vai vir aí com essa proposta ridícula. Então isso é antagonismo. Existe um pouco de ataque, né? A ira é a raiva em que a pessoa ataca, né? Então, eu não quero entrar em detalhes em cada emoção. As emoções elas estão mais ou menos claras com o que você sente no dia a dia. Então, tá aí. A gente tem a ansiedade, que é uma emoção que se sente com muita frequência, né? Que é 1,02. O medo está em 1,0. O pesar, que é aquela emoção que a pessoa sente quando uma pessoa falece, ou quando alguém vai embora, ou quando você perde algo muito importante, normalmente é o pesar que se sente. A emoção de vítima é uma emoção muito baixa, é 0,1. A apatia, que é o tom que você vê, assim, por exemplo, em filmes, onde a pessoa tem aqueles filmes de concentração nazista, né? Aqueles filmes nazistas onde há o centro de concentração e as pessoas já sofreram tanto, mas sofreram tanto que elas pararam de tentar. Elas estão prontas para morrer. É apatia. É o tom da morte, é o tom do suicida, é o tom da pessoa que bebe muito durante muito tempo, que se droga muito durante muito tempo, ela cai em apatia, ok? E aí nós temos o moribundo, que é a pessoa que já está à beira da morte, ele é uma morte fingida, então já está por aqui por baixo, e abaixo disso você tem a morte que é zero, ok? Quais são os tons que emperram você? Bom, qualquer um desses tons, a depender da intensidade deles, vai paralisar você. O tom que muita gente tem sentido é ansiedade. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui a opção de ponteiro. Aqui, ótimo, pronto, agora está melhor. Então, a ansiedade é um tom que tem paralisado, porque ele nem é raiva, que a raiva tem um pouco de ação, mas é muito destrutiva, e nem é o medo, que você fica parado. Mas a ansiedade, ela coloca muita dúvida. Então você fica querendo fazer, mas sente medo de fazer. Quer fazer, mas sente medo de fazer. E começa a entrar num estado de confusão. Então, o desespero paralisa, o terror paralisa. A ira, ela paralisa porque você fica completamente contrário àquilo que vai resolver o problema. Os outros nem precisa dizer, né? Uma pessoa em pesar, o que ela vai fazer no trabalho? O que ela vai fazer em relação à vida dela? Ok? Então, há pessoas que estão presas a esses tons emocionais por muito tempo e há pessoas que sentem eventualmente uma ou outra dessa emoção por algum tempo, tá? O que demora muito tempo a gente chama de crônico. É uma pessoa que está num tom crônico e aí o meu tom crônico, por exemplo, na minha vida foi ansiedade e ira. Eu vivi a maior parte do tempo em ansiedade e ira. Tem pessoas que passam a maior parte do tempo em terror, pessoas que passam a maior parte do tempo em pesar, e outras que conseguem atingir a maior parte do tempo emoções bem mais positivas. Né? Então hoje eu trabalho daqui para cima. Há tons superiores a esses, mas eu não vou colocar agora. Daqui para o fim eu falo em mais um, para não criar muito excesso de dados, para que você realmente compreenda o que significa isso. Bom, existe um aspecto, existe uma condição que é reestimulação. A reestimulação, quando você tem esses momentos do passado que te deixaram marcas, seja um momento de dor física ou de dor emocional, e no momento agora presente você está vivenciando situações um pouco parecidas com aquela original, em que você recebeu o golpe, ou que você recebeu a dor, e que você gravou aquilo. Esse ambiente atual pode conter as mesmas pessoas originais. Às vezes é um pai, é a mãe, é filho, é uma pessoa que se parece com o pai, é uma pessoa que se parece com o tio, é uma pessoa que se parece com o assaltante. A voz, o jeito de falar, o jeito de se mexer, o lugar, a, as coisas que estão acontecendo naquele momento, aqui em tempo presente. E quando faz lembrar esse momento original do circuito, esse circuito ele fica ativo
E a sua mente reativa, ela entra em cena e te faz voltar a sentir as emoções que você sentiu naquele momento original, ok? Bom, o que acontece é que você reexperimenta essas sensações ruins e sensação de fracasso, quando na verdade, no momento de tempo presente, não existe nada indicando que você vai fracassar, mas você acha que vai fracassar. Por quê? Porque o circuito ele veio para aqui, para tempo presente, e está roubando a sua atenção para o passado. Então você perde a atenção no tempo presente, você deixa de estar no tempo presente, que é o lugar onde você deve estar para resolver os problemas da vida, para tomar decisões, para experimentar, para perceber o ambiente. Você sai do tempo presente em alguma medida e você perde o controle do tempo presente porque você não está olhando para ele, você não está presente nele, ok? Então, o que resulta nisso tudo? É que você começa a interagir no presente com óculos do passado. Então, é como se você colocasse um visor e quando você vai caminhando, você vai acrescentando coisas ao momento presente, coisas que não existem, que existiram no passado, mas que não estão mais presentes, ok? Bom, aí vem aquela pergunta clássica. Bom, ok, eu entendi isso tudo, mas eu acho que eu posso conviver, e eu acho que eu consigo lidar bem com essas minhas dores. Eu digo, ok. Bom, é uma opção, tá? Mas a tendência natural das pessoas é acumular perdas na mente reativa. Então, a pessoa que experimentou um momento de perda passado, um momento de dor, um momento de mal-estar, e isso ficou gravado, não é qualquer dor que fica gravada, tá? Existem momentos assim mais intensos, um momento que você está um pouco mais sonolento, mais cansado, e aí entra aí o circuito é gravado e vai começar a trabalhar contra você no futuro. Então, há uma tendência natural de acumular perdas. O problema de você manter isso aí do jeito que está é que você mina o seu ambiente. Você começa a trazer mal as pessoas que estão próximas de você, porque a aberração do tom emocional, o tom emocional baixo, ele não é só aberrativo para a pessoa que está experimentando, mas por afinidade, ou seja, pessoas que estão próximas de mim, que estão convivendo comigo, começam a assumir essa postura desse tom. O tom da pessoa pode estar alto como for, dessa pessoa que está próxima de mim, mas ela tende a reduzir o tom dela como se estivesse sugando ou como se estivesse sendo radiada pelo tom que eu estou sentindo, por exemplo. Isso vale para os tons altos também, entusiasmo. Observe um momento que você estava muito entusiasmado. Se as pessoas que estavam ao redor continuaram cabisbaixas. Se você continuar com entusiasmo, elas vão subir o tom delas. Pode até não ficar no entusiasmo, mas com certeza fica numa alegria, fica no interesse forte, fica no conservantismo. Mas elas saíram da tristeza, saíram da raiva, ok? E o que você vai alcançar com isso? Bom, é aquela situação mais cara. As separações, prejuízos, fracassos. Por quê? Porque você está num tom baixo. O que você consegue resolver com tom baixo, pelo amor de Deus? O que você vai conseguir é fracasso. Você vai conseguir intolerância. É a pessoa se chatear, se irritar, porque lá vem de novo o Zé Fulano falando naquele tom irritante, naquele tom antagonista. Ninguém aguenta, cara. Então, o que eu quero para você é que você realmente consiga entender que esses tons, ficar assim, permanecer como está, não é opção, ok? As conquistas vão ser mais difíceis, então se torna um método menos econômico, sai mais caro para você, sai mais dispendioso, você sofre mais, você vive menos, você tem menos alegrias, você tem menos felicidade na sua vida, e você vai estar sempre apagando incêndio. Você vai estar sempre atrasado, sempre. Olha, uma pessoa que vive, que consegue estabilizar o tom emocional, é aquela pessoa que é líder, é aquela pessoa que puxa o carro lá na frente, é aquela pessoa que é seguida, é aquela pessoa, ela é interessante e ela é interessada, ok? Bom, definitivamente é isso aí que vai acontecer. Você vai viver com um peso em cima dos seus ombros, da sua cabeça, enquanto você permanece no estado em que está. Oi, estou de volta. Espero que você esteja curtindo até aqui, nesse momento, a aula.
O momento que vem é muito especial e é um divisor de águas. É aqui onde uma pessoa sem propósito de vida para, e é nesse ponto que não seguem adiante aqueles que decidem tomar uma pílula do tipo: faça-me esquecer de tudo e me deixa relaxar. Eu quero representar para você uma saída e desejo que seja consciente na sua decisão. Ok? Vamos lá. Então, a pergunta é: você quer mudar? Porque se você quer mudar, eu tenho uma saída para você, eu tenho bons materiais, eu tenho um conjunto de materiais que você pode ler, um conjunto de materiais que eu posso te indicar, que vai te ajudar a você se tornar mais autoconsciente. E acima disso, há algo que eu também posso te propor para você trabalhar diretamente comigo, tá? Para acelerar mais ainda. Então, você quer mudar? Então, eu vou supor que sim. Se você quer mudar, o tom que você quer alcançar são os tons que você quer, são tons de sobrevivência. Então, basicamente, a gente tem a alegria 3.5, entusiasmo 4.0 e tem um tom muito especial que a maioria das pessoas estão muito longe disso aqui. Eventualmente elas experimentam, que é o tom da ação, mas experimentam por um momento muito rápido. Então, a gente pode trabalhar para que você mantenha o tom da ação o mais presente possível a maior parte do tempo. Então, o tom 20.0 é que percebeu-se, foi descoberto que a ação, o estado de agir deliberado, autodeterminado, também produz um tom emocional e é resultado de um tom emocional chamado ação. Foi dado esse nome porque fica muito claro que o tom da ação é o tom da pessoa que está criando, produzindo. Então, ele está criando ciclos de ação e está encerrando esses ciclos de ação. Um ciclo de ação é formado por iniciar alguma coisa, mudar por algum tempo e concluir. E isso segue se fechando, abrindo e fechando cada ciclo. Então, se você tem, por exemplo, ciclos de ação, projetos, ideias, trabalhos, compromissos que você faz, mas não cumpre, então você está com ciclos de ação não terminados. Ou não se iniciam ou nunca se conclui. Tá? Isso é uma condição bastante supressiva e isso leva você a experimentar tons baixíssimos. Tá? Então, o que eu quero apresentar para você é a saída para esse problema. Isso é uma técnica, um conjunto de processos que juntos dá para determinar uma técnica e que tem o nome de processamento mental. Ok? Aqui eu estou mostrando a imagem de duas pessoas. Você tem o terapeuta e a pessoa que quer melhorar, que quer ir além. Normalmente essa pessoa tem um perfil mais empreendedor, tem um perfil de capacidade. É uma pessoa que tem uma visão além das demais. É uma pessoa que busca a proatividade, mas que está confrontando, está enfrentando algumas dificuldades na vida que estão paralisando ela. Ok? Então é assim, é dessa forma. A gente tem normalmente duas poltronas, ou um sofá e uma cadeira, e aí a pessoa senta-se confortavelmente, enquanto que o terapeuta ou o especialista ele vai seguindo com um processo bem formal e bem incisivo e que vai no coração da coisa, tá? Bom, o processo tem um objetivo de curto prazo, que é eliminar a carga reativa que está dentro da mente reativa. Então, a gente vai trabalhando circuito a circuito, ou cadeias de circuitos que estão conectadas aqui, dentro do banco reativo, ou banco de circuitos. E aqui você tem um terapeuta que vai dirigindo um conjunto de perguntas e respostas, e vai pedindo para ele fazer determinadas coisas, acessar mentalmente uma coisa ou outra, e aí você começa a descarregar essa nuvem que a gente chama de mente reativa, até o momento em que sua mente analítica está livre para agir, livre para viver, para perceber o que está ao redor, sem carga reativa. Então você aqui está livre, você é uma pessoa muito grande, eu não tenho dúvida que você é gigante e que você é capaz de grandes feitos. E o que paralisa você é justamente essa coisinha chamada mente reativa, que ao longo da vida você foi aprendendo a ser pequeno. É quando um pai, uma mãe, um tio diz: você não pode fazer isso, larga isso, você não pode, é perigoso, não suba aí, você vai cair, é muito freio, é muito freio, é muito freio. Fora esses comandos, você tem
as dores. Então, você abrir um negócio, fracassa. Aí você sente como fracasso, mas isso não foi um fracasso. Pelo amor de Deus, isso não foi um fracasso, tá? Mas a emoção do fracasso fica ali guardada e da próxima vez que você quer abrir um negócio, você fica naquele mal-estar, naquele medo. E isso vai te deixando lento, vai te deixando paralisado, claro, porque está vindo à tona. E você quer sobreviver e acha que você fica confuso, porque a mente reativa entra com essas informações que são como se fossem sobrevivência, mas não são, ok? Isso pode servir para um peixe, isso pode servir para um gato, isso pode servir para um animal, um corpo menos complexo. Mas para o homem isso não é mais suficiente, porque existe uma mente analítica muito grande, muito capaz, e isso freia, ok? Ok, o objetivo final do processamento mental é a eliminação completa da mente reativa. Mas se você alcançar 20 ou 30% de resultados, você já é outra pessoa. Você é definitivamente outra pessoa. Olha aqui, eu quero mostrar. É mais fácil mostrando nomes, pessoas que são públicas e que já usaram e que se tornaram muito mais capazes do que já eram, né? E aí você tem aí o Robert Downey, o Will Smith, o Tom Cruise, o John Travolta. Veja, essas pessoas aplicaram essas técnicas e elas realmente atestaram o resultado disso tudo e são pessoas realmente muito capazes. São pessoas que públicas, né? Eu posso falar sobre outros exemplos e vou apresentar aqui alguns testemunhos, mas que é mais fácil você ver pessoas públicas e o resultado que elas têm na vida é, e é sempre cada vez maior. Elas têm um grande controle sobre o ambiente delas, ok? Não somente existem atores, tá? Tem muitos empresários, existem grandes juízes, existem grandes políticos trabalhando e estudando hoje para como se tornar mais capaz. O mais importante disso é que quando você aplica o processamento mental, a ética, a sua ética, eleva de forma surpreendente. E quando a sua ética se eleva de forma assim, surpreendente, coisas começam a acontecer de forma muito positiva na sua vida. Tudo começa a se engrenar. Vou ler aqui um depoimento. Sempre acreditei no autoconhecimento como uma ferramenta para a definição de rotas para a minha vida. Agora, através do trabalho desenvolvido por Tony Carvalho, entendo o seu poder também no desbloqueio das minhas capacidades. Dentre os ganhos, percebi que tenho sofrido muito menos com as quedas de tom emocional e de energia. Consigo lidar melhor com as pessoas que antes me afetavam negativamente e já sinto melhoras com relação à minha dificuldade de me concentrar. Sou muito grato. DC, e ele é um profissional de coach. Aqui um outro. Estou conseguindo romper as barreiras emocionais as quais eu achava impossível. O processo não é fácil, mas o resultado é bem compensador. Fico bem feliz com cada evolução e gostaria que um número maior de pessoas passassem por esse processo também. Acho que o mundo seria bem melhor, mais fácil de se viver. MCM é um assistente social. Mais um depoimento. É maravilhoso saber que existe algo capaz de fazer você se sentir melhor, capaz de anular seus medos e de te deixar mais leve e feliz. Comecei o processamento há pouco tempo e essa experiência me fez embarcar em uma viagem ao passado, onde sou capaz de vivenciar tudo novamente, com a mesma intensidade. É uma ótima dica para quem deseja alcançar a felicidade em todos os sentidos da vida. Não tenha medo de enfrentar o desconhecido. Abrace o processamento mental como uma oportunidade e boa sorte. Simone Macedo é analista de marketing. Eu estou feliz que você tenha chegado até aqui e eu sinto que há muita força em você e que é possível te ajudar. Mas para ter certeza de que eu posso ou não te ajudar, eu quero saber mais sobre você, o que realmente você deseja fazer para seguir para um patamar superior, o quão você está empenhado nisso. E deixar para trás tudo aquilo que freia você, que te para, que te faz adormecer. Se realmente você quer melhorar, quer se tornar alguém melhor, mais capaz, e quer ser visto pelo mundo como alguém que é sobrevivência pura, que consegue resolver as coisas, que se põe em ação, apenas clique no link ou no botão próximo ao vídeo para responder a pesquisa. Eu espero que você tome
o caminho que vai fazer o melhor bem a você. Te aguardo. Tchau, tchau.